Olá, está começando mais um programa Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que está acompanhando a programação do canal 15 da NET neste momento. Central do Esporte desta terça-feira, que tem a presença do José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, diretor? Tudo legal. Do professor Gilson Piber, retornando à nossa equipe. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tinha um professor de física meu que dizia assim, tudo GG, joia, joia. Olha aí que legal. E o nosso grande convidado desta terça-feira, que é o Vinícius Munhoz, agora dá para dizer técnico do Inter de Santa Maria para a temporada 2017. Mais uma vez, Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Central do Esporte e parabéns pela aposta que o Inter de Santa Maria está fazendo no teu trabalho. Agradeço, Rogério, a oportunidade, né? Também é um prazer estar com o Quintana aqui, o Gilson. Já vim inúmeras vezes aqui ao programa, né? Um prazer poder participar novamente, falar um pouco desse nosso desafio para 2017. E que desafio que vai ser, Quintana, professor Gilson, porque a torcida do Inter de Santa Maria espera como nunca voltar a disputar a primeira divisão na temporada 2016. Dá para dizer que de repente fez aquele esforço de daqui a pouco quase cair para a terceira divisão do Campeonato Gaúcho, acabou escapando, enfim, mas é uma torcida que há muito tempo quer ver o Inter de Santa Maria de novo na primeira divisão. Acredito que daqui a pouco até repetir aquela campanha de 2008 com o terceiro lugar, né, no Campeonato Gaúcho, mas vai ter, a partir do pensamento do Vinícius Munhoz, essa chance, essa oportunidade. Se vocês me derem licença, eu vou fazer a primeira pergunta para ele já. Vinícius, você está voltando para casa, né? Você já falou para a imprensa aqui de Santa Maria que está voltando para casa, que quer trabalhar em Santa Maria. O que é mais desafiador para você, comandar uma equipe que você já trabalhou como preparador físico, enfim, onde você de certa forma começou, ou até mesmo mostrar o teu trabalho na cidade local, embora as pessoas já conheçam o teu trabalho por inúmeras passagens, inclusive até na seleção brasileira feminina? Olha, eu espero que seja a partir de agora, né, em 2017, que a gente possa medir isso, né? É um desafio enorme assumir o Internacional de Santa Maria, né, uma equipe de muita tradição no cenário gaúcho, né? Eu tive a oportunidade, como tu falou, de trabalhar por inúmeras oportunidades como preparador físico no Internacional de Santa Maria, inclusive dei os primeiros passos, né, profissionalmente dentro do futebol aqui no Internacional, e fui seduzido aí pela proposta que o Inter fez, né, para o ano de 2017. O Inter passou por um período difícil aí nos últimos anos em função de dívidas trabalhistas, né, principalmente, e algumas dificuldades financeiras, né? E o cenário deve mudar um pouco aí em 2017, isso que me motivou, né? Eu aceitar o convite e também poder retribuir, né, os primeiros passos aí que o Internacional de Santa Maria me proporcionou na carreira. Considero que eu tive um grande crescimento profissional a partir de então e que agora vou colocar a serviço do Internacional de Santa Maria e a expectativa é poder conduzir um bom trabalho. É curioso que depois de 2016, esse ano a gente acabou acompanhando, como todos os anos, a divisão de acesso de perto, e a gente acabou fazendo algumas críticas. Eu principalmente, fiz críticas bem incisivas em relação à administração, tanto do Internacional quanto do rio-grandense. Se tratando de Internacional, acho que o presidente Heriberto Marqueto faz certo em pagar as dívidas. Antes de fazer planos pensando grande, tem primeiro quitar as dívidas para manter a saúde do clube, a sobrevida da instituição Internacional Santa Maria, para seguir adiante. O que não pode é fazer o que fez em 2016, que trouxe o treinador, era o Neneca, no começo do ano, né? Isso. Era o Neneca, que é jogador do Internacional, fez um planejamento, uma situação parecida contigo agora, Vinícius. Antes do final do ano de 2015, fez o anúncio do treinador, começou a temporada, antes da estreia, demitiu o treinador. E fez uma sucessão de trocas até chegar ao último treinador, simplesmente para não cair. Então isso acaba justamente colaborando para o aumento de novas dívidas e de falta de planejamento. 2017 agora o Vinícius Munhoz é anunciado. Foi anunciado ainda em novembro? Ainda em outubro ou já em novembro? Foi na terça-feira da semana passada, né? Já era novembro, né? Então assim, ó, tem 2 meses antes de findar o ano de 2016, já pensando em 2017. Tomara que esse planejamento vá até o fim. Que o Vinícius tenha tempo para se planejar, para montar o grupo que deseja e trabalhar para a continuidade do campeonato. Depois dessa grande introdução, falando um pouquinho sobre a temporada e desejando sucesso ao Vinícius, porque a gente sabe da competência. Vinícius, uma pergunta meio no contragolpe, digamos assim, mas às vezes o treinador ele possui uma capacidade tática e técnica que ela exige um comprometimento ou uma compreensão dos jogadores em relação ao que se pede. Com certeza é diferente.
trabalhar com jogadores em nível de seleção, trabalhar com jogadores de Série A de Campeonato Brasileiro e trabalhar com jogadores da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Como é que tu pretende que teu trabalho de fato seja colocado em prática, que os jogadores assimilem o que tu realmente deseja para que o teu trabalho tenha sucesso, que, querendo ou não, depende muito do sucesso dos jogadores? Olha, Quintana, esse é um desafio de todo e qualquer treinador, né? Independente da divisão que ele vai desenvolver o seu trabalho, né? Eu acho que o grande desafio de todo e qualquer treinador é poder influenciar o comportamento dos atletas através do seu trabalho. Eu acho que isso é o fundamental. Se nós tivermos como referência os grandes treinadores do futebol mundial ou aqui do Brasil, né? A gente vê como principal característica desses treinadores a influência no comportamento dos atletas, né? E para isso a gente desfruta de várias ferramentas, né? Cada um tem a sua particularidade no tratamento com essa influência de comportamento. A minha é através do treinamento, né? Eu me considero hoje um especialista em influenciar o comportamento dos atletas através do treino, que talvez seja uma das principais ferramentas de um treinador, né? O treinador que não entende de treino, ele pode ser tudo, né? Mas menos um treinador de futebol. Então eu procurei me capacitar muito nisso, né? na forma de influenciar o comportamento dos atletas através do treino, né? Procurar conduzir também o trabalho de maneira criteriosa, né? Usando de justiça. E com esses ingredientes aí eu espero poder ter um grupo de jogadores forte, né? E um trabalho consistente aí no ano de 2017. A grande questão, né, que o futebol de Santa Maria, tanto o Inter de Santa Maria como o Rio Grandense, né, eles se ressentem muito, né, desses profissionais que têm uma vinculação com a cidade. Né? O próprio Thiago Nunes trabalhou, né, no Inter SM, trabalhou no Rio Grandense e chegou a afirmar que Santa Maria tratava mal os seus profissionais, criados aqui em Santa Maria. E esses profissionais, eles eram lembrados apenas no momento difícil, né? No momento, vem cá me ajudar, porque aquele que veio de fora, né, o técnico ou aqueles jogadores que vieram de fora, e as experiências são infelizmente negativas de muitos jogadores assim, trazidos via empresário, porque é barato, porque tem quantidade. A gente sabe que isso invariavelmente não resolve. Então a direção do Inter SM busca alguém que conhece a aldeia, alguém que se criou dentro do Inter de Santa Maria, alguém que está motivado para fazer um trabalho diferente. Né? É a primeira oportunidade do Vinícius como técnico no Rio Grande do Sul. Né? E eu já ouvi, mas treinou a seleção brasileira de futebol feminino, que é uma experiência, né? Trabalhou uma experiência melhor do que essa, que é uma experiência no interior de São Paulo, com os clubes, né? Melhor do que essa. Então esse handicap eu acho que é positivo. Sim, com toda certeza. Agora, se o trabalho vai fluir, né? Não depende apenas do Vinícius, como ele estava dizendo para o Quintana, vai depender do grupo que vai ser montado. Uhum. E como montar esse grupo a partir de agora, levando em conta que a divisão de acesso não é o campeonato dos sonhos, né? É o campeonato da regularidade, do choque, da presença física, da bola aérea, da sorte também, da sorte, do detalhe, né? E não adianta eu trazer um jogador lá no Nordeste que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Ele pode ser rápido, veloz, e tem inúmeros exemplos disso. Como fazer com que os dirigentes entendam, né, que a formação da equipe, né, ouvir o treinador, muitos dirigentes já vão contratando, né, nem tem treinador e já vão contratando. Né? O que ficou encaminhado, né, da conversa que você teve com dirigentes do Inter de Santa Maria? Olha, Gilson, em primeiro lugar, falando da montagem do elenco, né, eu acredito que nós temos que buscar um equilíbrio, né? Talvez nem só jogadores do Rio Grande do Sul, talvez nem só jogadores de São Paulo, por exemplo, que é um mercado que eu particularmente conheço muito bem, né, ou do Nordeste. Nós temos que buscar um equilíbrio dentro daquela característica que a ideia de jogo que o Internacional de Santa Maria vai ter, né? Eu acho que isso é o fundamental, né?
Nós sabemos da dificuldade que é a competição, né, da divisão de acesso. Nós temos uma particularidade aqui que influencia muito no comportamento dos atletas, que é o clima também, né? Campos ruins, pesados. Campos ruins, né? Chuva, inverno rigoroso. Então, tudo isso joga na divisão de acesso, né? E para esse equilíbrio, a gente está trabalhando já juntamente com o departamento de futebol, né? Junto com o César Sacol e com o Sandro, né? A presença do presidente Marqueto também, né? O Rafael Pilar tem participado também. Eu acho que esse somatório de forças, né? Do conhecimento que essas pessoas têm do futebol santamarense, do conhecimento que essas pessoas têm do Internacional de Santa Maria, eu acho que é importante esse casamento, né? Esse equilíbrio entre as pessoas também, para que a gente possa montar uma equipe equilibrada. Obviamente que recai sobre o treinador a palavra final, né? Dentro das conversas que nós estamos tendo, a gente procura ouvir todo mundo, né? Essa parceria ela tem que existir, mas em um determinado momento o treinador tem que tomar partido disso e tomar as decisões que têm que ser tomadas, né? Mas a gente vem conversando numa parceria enorme com o departamento de futebol aí, e eu acredito que já nas próximas semanas a gente vai começar a anunciar os atletas, né? Até porque no início de janeiro está previsto o início dos trabalhos, né? Então nós temos que correr aí contra o tempo para já conseguir algumas contratações aí também e mexer nesse mercado de futebol que está muito aquecido nesse momento. O congresso técnico, né, da divisão de acesso, pelo menos a determinação que vem por parte da Federação Gaúcha de Futebol, deve ocorrer no dia 12 de dezembro, né, reunindo os presidentes, enfim, dirigentes de todas as equipes para definir. E a federação coloca, Vinícius, 30 datas para a divisão de acesso disponíveis entre 5 de março e 16 de julho, né, a disputa da divisão de acesso. Você fala há pouco, né, começar os trabalhos em janeiro, você teria aí praticamente 2 meses, né, para se trabalhar, para encorpar tudo a equipe. Tu achas que esse é um tempo suficiente e daqui a pouco até que permite um processo avaliativo de que daqui a pouco o clube, a equipe precise já buscar reforços antes mesmo de iniciar a competição? Ou é melhor daqui a pouco agrupar todo mundo e depois com a bola rolando é que vai se analisando o que se tem em casa, digamos assim? Talvez a maior dificuldade que nós tenhamos nesse início de trabalho, né, Rogério, seja a questão da formação de um grupo de jogadores praticamente do zero, né? O ideal, né, o cenário ideal é sempre a gente pegar uma equipe aí que tenha jogadores, né, um grupo já formado, né, ou um trabalho há mais tempo, mas o Internacional de Santa Maria entende que o momento é esse, né? Então nós vamos iniciar um trabalho praticamente do zero. Então isso causa uma dificuldade, por isso a necessidade no entendimento da comissão técnica, né, e compartilhei dessa ideia também com o departamento de futebol de ter 60 dias aproximadamente, né, de trabalho, tendo em vista a estreia no dia 5 de março. Durante esse período nós temos o desafio de poder adaptar os atletas à nossa forma de jogar, né? Um número de sessões de treinamento significativas, um número de jogos-treino também significativo, onde o processo de avaliação vai estar sempre presente, né? Então a gente entende que por tudo isso que eu te passei, né, mas principalmente por começar um trabalho do zero, quanto mais datas e quanto mais sessões de treinamento nós tivermos, melhor vai ser para justamente nós podermos influenciar no comportamento dos atletas. Quando você diz começar uma equipe do zero, o Vinícius Munhoz, junto com a direção, ou o pensamento do Vinícius Munhoz é, por exemplo, num primeiro momento, não lançar mão de atletas que já passaram pelo Inter de Santa Maria, e eu coloco assim atletas experientes, digamos, com mais de 30 anos, e que daqui a pouco nos últimos campeonatos, nos últimos torneios da divisão de acesso, passaram pelo clube, ou, por exemplo, são nomes que a direção não quer mais, a direção de fato quer uma equipe nova, uma cara nova para o Inter de Santa Maria, é isso? Olha, Rogério, nós estamos abertos a jogadores de qualidade, né? Eu acho que independente da idade. Porém, o que a direção tem passado para mim, eu acho que até a escolha do meu perfil de treinador vem ao encontro disso, é de termos um grupo jovem de jogadores. Então deve ser formada uma equipe sub-23, sub-25 aí como média, né, de idade, e talvez um que outro jogador acima dessa média de idade, né? Até porque o pensamento também do Internacional de Santa Maria é ter, no ano de 2017, competições o ano inteiro, né? Justamente para amenizar o que nós vamos passar agora, a partir de janeiro, que é montar uma equipe praticamente do zero, né?
Então nós vamos agir bastante nesse sentido, né, de poder usar bem a pré-temporada, o período preparatório que nós vamos ter, mas em relação aos atletas, a gente está sempre aberto a atletas de qualidade e aqueles que passaram pelo Internacional de Santa Maria e que tiveram um bom desempenho, estão com as portas abertas no clube e vão ser analisados pela comissão técnica. Muito em cima do que o professor Gilson falou e da questão da importância da montagem do grupo, eu falo com toda sinceridade, me preocupa essa questão de montar um grupo do zero, né? Não ter uma base para 2017. Justamente pela falta de investimento em categorias de base, justamente pela situação financeira do clube. E aí que eu acho perigoso, assim, porque o trabalho do Vinícius vai ter o carimbo, para muitos santamarenses, quem não conhece o Vinícius Munhoz, ele fica estereotipado pelo resultado. Ou seja, se por acaso fracassa, em função justamente desse trabalho realizado até o começo de novembro, o Vinícius Munhoz fica rotulado pela imprensa santamarense ou pela torcida, aquele treinador que não deu certo. Que não deu certo, Quando, na verdade... A gente sabe do currículo dele, né? Futebol não se faz dessa maneira. Futebol não se faz, não é tão fácil assim se fazer do dia para a noite como o Rio Grandense. Eu sei que o Vinícius não vai querer falar por se tratar do arquirrival, mas que em janeiro decidiu que não disputava mais a divisão de acesso, ficou com medo de receber uma multa, de todo aquele processo de ter que fechar as portas por 3 anos, rebaixado. Montou um grupo faltando uma semana para começar a competição e, obviamente, foi rebaixado. Ou seja, futebol, por mais que seja divisão de acesso, não é tão simples assim. Então, mais uma vez eu reforço, a gente torce muito pelo teu sucesso, Vinícius, e que se passar 2017 com esse time montado de última hora, que o Internacional definitivamente consiga manter essa base durante o ano, que invista em categoria de base para o Internacional voltar a ser grande. Há poucos anos a gente acompanhava o Internacional recebendo o Juventude, dupla Grenal aqui no estádio Presidente Vargas, estádio lotado, uma festa linda aqui em Santa Maria, e hoje a gente acompanha essa situação. Justamente em cima dessa festa, Vinícius, justamente em cima desse apoio que o clube tinha há poucos anos, quando estava na primeira divisão. De que forma tu acredita que possa se fazer um trabalho por parte da direção, por parte também do grupo de jogadores e teu no caso, para trazer a torcida desde o início, para fazer a diferença nos jogos em casa e o Internacional conseguir começar com um certo fôlego, com um certo sossego e não passar pela situação que passou esse ano, nas últimas rodadas, brigando para não cair. O torcedor santamariense, ele guarda, né, a imagem do Internacional de Santa Maria vencedor, né? Eu acho que os torcedores que hoje vão ao estádio, né, procuram apoiar o clube, né, aqueles que deixaram de ir também momentaneamente, talvez pelo clube estar na segunda divisão, o nosso grande desafio é poder conquistar também, reconquistar esses torcedores, né? E o torcedor ele fica com a imagem vencedora, né? O Internacional de Santa Maria, como eu falei, é um clube de tradição. Então o torcedor se acostumou a ver no mínimo o Internacional de Santa Maria na primeira divisão do futebol gaúcho, né? Por circunstâncias aí, principalmente financeiras, né, não conseguiu se manter na primeira divisão e agora há alguns anos amarga aí, né, a participação numa segunda divisão. Agora o trabalho precisa ter início em algum momento, né, tendo como meta e ter uma equipe competitiva. E eu venho motivado justamente por isso também, né, poder ter uma expectativa de montar uma equipe competitiva. A parceria com o torcedor é fundamental, então eu já aproveito, né, para que esse torcedor dê um voto de confiança ao trabalho que vai ser iniciado pela nossa comissão técnica, né. Nós estamos procurando contratar, sejam jogadores, sejam os membros da comissão técnica, que obedeçam um determinado perfil, né. Eu acredito que dessa forma a nossa margem de erro ela é menor, né. E em cima desse perfil, em cima dessa organização que nós estamos pensando para o futebol do Internacional de Santa Maria em 2017, que o nosso torcedor dê um voto de confiança. A parceria, volto a dizer, com o torcedor do Internacional de Santa Maria, ela é fundamental para o desempenho da equipe no ano de 2017. Né? É um apelo que já tem que se iniciar agora. O torcedor tem que ser o nosso parceiro, porque eu me acostumei, né, pela mão do meu pai, aí ao Estádio Internacional de Santa Maria e acompanhar equipes aí que foram competitivas, que tiveram acesso, que tiveram boas participações na primeira divisão. Eu acho que esse tem que ser o desafio, é isso que está me motivando, né? Poder resgatar o torcedor trabalhando com seriedade, né? Mostrar um trabalho de qualidade que, como consequência, nós vamos ter a presença do nosso torcedor ao lado da equipe. Trabalho que você já demonstrou por essas equipes aí que a gente está vendo, ó, pelo Osasco principalmente, né? Estava rezando ali. O hino nacional. Olha a seleção brasileira feminina, né? Onde o Vinícius também já trabalhou. Olha, a gente vai ver imagens aí, não faltam, tem um belo de um currículo. Eu quero aproveitar, Vinícius, esse gancho,
de certa forma, esse chamamento que você está fazendo à torcida do Inter de Santa Maria para te perguntar uma coisa. E se lá pelas tantas o trabalho começa a não dar certo, a gente sabe que o torcedor vai pro alambrado ali, né? E começa a cobrar, começa a xingar e tudo mais. Como é que vai ser a reação do Vinícius Munhoz ali, sabendo que, pô, eu tô aqui para ajudar, os caras vêm aqui, vêm no alambrado, vêm me tocar uma flauta, vêm fazer uma cobrança, não sabe qual é a realidade do clube, não sabe o que acontece aqui durante a semana. Como é que vai ser essa tua reação? Você já tem algo preparado ou vai ser na hora ali? Como é que é? Isso passa pela nossa preparação profissional, né? Porque não existe um técnico que vá para o banco de reservas, até mesmo um jogador profissional, que não escute a torcida, daqui a pouco o torcedor xingar, ou reclamar, ou se queixar da atuação. Isso não existe, né? A gente é um ser humano, né? Exato. Obviamente que a gente percebe, né, as manifestações, mas faz parte da nossa preparação profissional procurar manter o equilíbrio. O torcedor paga o ingresso, como eu falei, o torcedor santamariense particularmente se acostumou a ver o Internacional num outro patamar, né? Isso também gera um pouco de ansiedade por parte da nossa torcida, né? Mas nós profissionalmente temos que ter a preparação. Isso faz parte do preparo também de um treinador, né? Não só os aspectos de campo, mas também o entorno tem que ser muito bem absorvido, né? Então, se essas manifestações acontecerem, né, a gente vai trabalhar muito para que elas não aconteçam, e está se criando uma expectativa bastante grande aí para, como falei, tenhamos uma equipe competitiva e as coisas deem certo. Mas se não tivermos o resultado no primeiro momento, né, manter o equilíbrio, manter a calma, seguir trabalhando, porque quem trabalha com qualidade normalmente tem como colheita o resultado. E é nesse sentido que nós vamos procurar conduzir o nosso trabalho. Tem um tempinho ainda? Claro, temos. Duas numa, né? Duas perguntas numa só. Tu sabes que este ano, né, o Inter SM enfrentou muita dificuldade para jogar no seu estádio, né? Praticamente jogou um turno fora de casa, né? A direção já te prometeste aí colocar o estádio em dia para que o clube inicie jogando também em casa, e a outra do grupo que disputou a Copa FGF Sub-19. Há possibilidade de aproveitamento de alguns atletas? Olha, Gilson, em primeiro lugar, em relação ao estádio, né, a primeira pergunta, foi uma das primeiras manifestações que eu fiz, né, junto à direção. Hoje nós tivemos uma reunião, né, de diretoria, onde eu vi já a preocupação, né, dos diretores com essa questão do estádio, de dar condições, né, e nós estamos trabalhando nesse sentido, para poder proporcionar ao estádio condições, né, assim que for vistoriado, para que possa sediar os jogos, né. Isso é um diferencial importante, o clube tem que ter uma casa, né, e o Estádio Internacional de Santa Maria sempre sediou bons jogos, né, é um ambiente muito interessante para nós, né, em termos de competitividade, ter a nosso favor, e eu tenho visto aí como testemunha, né, o trabalho que os nossos dirigentes vêm fazendo, né, o presidente Marqueto, o Sacol, o Sandro, o Rafael Pilar, né, o Paulo, que vai ser o nosso supervisor, também trabalhando nesse sentido, e a gente espera aí, dentro de um curto prazo, já colocar o nosso estádio à disposição, dentro daquelas exigências, né, que me parece que o Ministério Público exige para poder dar condições ao estádio. E em relação à equipe Sub-19, eu, assim que tive a primeira conversa com o Marqueto, né, quando tive o convite para conversar ainda de maneira informal, como sempre tenho esse cuidado em todas as equipes onde passo, né, comecei a me inteirar do que estava acontecendo no Internacional de Santa Maria, e o que nós tínhamos era a participação da equipe Sub-19 no Campeonato Gaúcho, né, dessa categoria. Então observei alguns atletas, né, o Lucas Fossati, que é o treinador, já me passou um relatório também daqueles jogadores que ele entende que possam ter uma sequência na equipe profissional. Eu também tenho as minhas opções, né, e a gente vai procurar, como eu falei, um equilíbrio entre o que o Lucas me passou e aquilo que eu tenho como pensamento, e poder aproveitar, sim, alguns jogadores, né, da equipe Sub-19 para que tenham sequência na equipe profissional. Legal. Só posso uma perguntinha? Vamos lá, porque pode. Eu sei que a gente tem a questão do tempo do bloco, mas eu sei que tu separou por temáticas os blocos. Exato. Né? Então, já que a gente está apresentando o Vinícius Munhoz, uma pergunta bem rapidinho, Vinícius. Tu é aquele treinador que tem uma formatação tática na cabeça, que tu pensa assim, o meu esquema que eu gosto de jogar, por exemplo, é o 4-4-2 ou 4-3-3, um esquema mais tradicional, e tu monta o grupo em cima daquilo que tu acha o ideal para disputar uma divisão de acesso? Ou o contrário, em cima do grupo de jogadores que tu tem, tu observa algumas características e em cima disso tu acaba montando um esquema para o jogo? Olha, eu costumo trabalhar sempre com um modelo de jogo, né, com uma ideia geral de jogo, e nessa ideia geral está presente, sim, a característica da competição, né, o clima, que vai ter que ser levado em consideração,
e da característica da competição, uma competição também que é bastante competitiva, né? As equipes nem sempre mostram um futebol de muita qualidade, mas sim de muita competitividade. Então acho que essa vai ser a palavra fundamental para o nosso trabalho, né? Ter uma equipe competitiva. Eu tenho um sistema de jogo que ele é o meu preferencial, mas é como eu falei no início, eu preciso ter jogadores comprometidos, eu preciso ter jogadores com um comportamento, eu acho que isso é superior. Então, o grande desafio nosso é poder influenciar o comportamento dos nossos jogadores para que, independente do sistema de jogo que a gente for utilizar, eles possam se comportar dessa forma. E para isso entra o treino, né? Eu quero capacitar muito jogador do Internacional de Santa Maria, muito grupo de jogadores, no sentido de poderem ser competitivos, de poder ter um comportamento positivo e dentro daquela ideia de jogo que nós vamos levar, dentro do modelo de jogo, que vai ser o grande pano de fundo nosso aí, né? O grande norteador do nosso trabalho em 2017. Modelo de jogo que faz muita diferença, a gente sabe, né? Vamos fazer um minutinho de intervalo então e na sequência o Central do Esporte está voltando para falar de seleção brasileira feminina de futebol, onde o Vinícius também já fez um trabalho e claro que a gente vai repercutir mais essa escolha do Inter de Santa Maria por apostar no trabalho dele como técnico da equipe para a temporada 2017. É 1 minuto e estaremos de volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET. Lembrando que o programa também estará na íntegra no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Lá, aliás, José Quintana Júnior, as pessoas podem acompanhar outros programas da TV Unifra também, né? Toda a nossa programação, né? Pode sempre, ir lá, sempre pra o lá. pessoal pode assistir, pode curtir, pode compartilhar, fica à vontade. Pode avaliar também o nosso trabalho lá. Além do José Quintana Júnior aqui no Central do Esporte, a gente tem hoje a presença do professor Gilson Piber, de volta à nossa equipe, e do Vinícius Munhoz, santamariense, que agora vai comandar a equipe do Inter de Santa Maria na temporada 2017. O programa de hoje está interessante, fazia tempo que não estava o time completo, né? A gente trouxe o treinador para ajustar a questão tática ali, né? Exatamente. E a gente, inclusive, falava nesse intervalo de 1 minutinho, para quem, claro, não estava acompanhando, sobre a carência de treinadores, né? E o Vinícius hoje está aqui para nos dar essa força e eu quero aproveitar sobre isso, Vinícius, sobre essa carência de treinadores que a gente estava falando. Achei muito interessante a tua colocação, antes da gente entrar no fato de que a seleção brasileira feminina de futebol pela primeira vez vai ter uma mulher como treinadora, né? Explica melhor para a gente essa questão de carência de treinadores em termos de formação. Tu falas de planejamento, de técnico que daqui a pouco buscou uma experiência no exterior e trouxe para o Brasil. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Esse é um dos problemas, né, Rogério? Nós temos muitos outros, né? Eu até citei, comentei também contigo a questão do calendário, né? Que é uma dificuldade também que nós temos, porque isso acaba atrapalhando também muito o trabalho do treinador, né? Sim. Porque a questão de se jogar 2, às vezes 3 vezes na semana, né? Se colocarmos aí competições jogadas paralelamente, também acaba causando muita dificuldade, né? Os clubes europeus, se nós usarmos o exemplo europeu, nós temos poucas variações assim no elenco, né? A manutenção dos treinadores também para a continuidade do pensamento de futebol, para a continuidade do modelo de jogo, isso acaba ajudando também, e esses fatos a gente observa pouco ainda no Brasil. Então o grande culpado não é apenas o treinador, né? Nós temos que ter muito cuidado em falar sobre esses assuntos, porque nós temos todo um contexto que muitas vezes não favorece também o trabalho do treinador, né? Agora, em se falando da figura do treinador, eu penso que nós temos que ter um caminho de formação. Hoje nós não temos um curso chancelado, né, ou uma obrigatoriedade do treinador passar por um nivelamento como treinador, como os europeus fazem, como a Argentina, aqui próxima de nós, faz, né? Existe o curso da CBF, que é um curso de qualidade, bons profissionais ministrando o curso, né?
Porém, esse curso não tem exigência de, a partir desse curso, conseguir trabalhar nos clubes, né? Eu acho que é uma situação que nós deveríamos repensar. Eu acho que toda capacitação ela é bem-vinda se nós temos como ideia o melhoramento do jogar, né? Do jogo. E eu acho que só através da busca do conhecimento e daquilo que as grandes equipes fazem, que os grandes treinadores fazem, que as grandes ligas fazem, né? Eu acho que se nós formos em busca desse conhecimento, aí poderíamos ter benefícios enormes aqui para o nosso futebol. E não é à toa que o número de técnicos argentinos trabalhando na Europa e nos países do leste europeu, né, é muito maior. E o curso é reconhecido, né, pela UEFA. É o único na América Latina, é isso, Vinícius? Eu não tenho conhecimento se é o único na América Latina, mas... Na América do Sul, sim. Muitos treinadores que passaram pelo curso da Associação de Treinadores da Argentina, né, têm a possibilidade de trabalhar nas ligas, né, onde a UEFA coordena. Nós tivemos recentemente aí um episódio com o treinador Paulo César Guzmão, né, contratado, se não me engano, pelo Belenense em Portugal, e que foi impedido de ficar no banco de reservas, né, uma situação constrangedora. E aí foi colocada a situação, poxa, mas os treinadores portugueses vão ao Brasil e podem treinar as equipes brasileiras. Por que eu não posso vir aqui e treinar também? É porque a Liga Europeia, né, a UEFA, ela quer que os treinadores passem por um nivelamento como treinadores para ter as oportunidades, né? E a gente está um pouco distante ainda disso, e hoje os treinadores aí que estão tendo as maiores conquistas em termos de América do Sul, se nós falarmos dos argentinos, são oriundos desse curso da Associação de Treinadores da Argentina, aí, que formou, entre outros, Diego Simeone, né? A gente tem um conhecimento também que o Lucas Prato está fazendo o curso da Alessandro, né? O Pizzi, que recentemente assumiu a seleção chilena, também passou por esse curso, né? Então eu acho que nas outras federações aqui pela América Latina e pela América do Sul já estão valorizando um pouco mais aqueles treinadores que procuram se especializar, né? E ir na busca do conhecimento aí para tocar suas equipes. Tite, né, o Tite, o Mano Menezes e o próprio ex-treinador de São Paulo, que agora está virando comentarista Muricy esportivo, Ramalho. o Muricy, fizeram módulos, né, do curso na Europa, né? Eu não tenho conhecimento de se eles fizeram. Eu sei que o Mano Menezes sim. O Mano Menezes ficou cerca de 6 meses, se não me engano, em Portugal, né? Porque Portugal. Mas os outros dois andaram... estágios, né? Estágios, observando. O Tite já é bastante evoluído nisso, né? Pela sua comissão técnica, pelos profissionais que ali estão envolvidos. Eu vejo muita aproximação, muita cumplicidade deles, né? E hoje eu acho que deve ser o trabalho mais moderno que nós temos no Brasil, né? Foi experimentado no Corinthians durante um tempo e agora estamos visualizando também na seleção brasileira. Então nós tivemos o Mano Menezes, que eu tenho conhecimento que fez o curso da UEFA, né, de nivelamento, e o Muricy Ramalho, acho que o Dorival Júnior, né, o Tite, outros treinadores aí têm ido à Europa também para passar por períodos lá de estágio, né, que na minha opinião também não são suficientes, é preciso um período maior para se ter uma ideia com mais propriedade do que o trabalho dos treinadores, da maneira como os treinadores trabalham, né, e eu acho que a solução seria termos um curso aqui, que isso iria aproximar muito a teoria da prática e tendo como benefício o jogo brasileiro, né. Sim. Esse curso a que você se refere seria o curso Licença A, é isso? Não? É passar pelo nivelamento, né? Hoje, se nós falarmos da UEFA, me parece que são 4 ou 5 níveis que o profissional tem que passar por todos eles, sendo que a licença A, eu não sei se essa é a nomenclatura correta, seria equivalente a seleções e clubes da Liga Europa, né? Da Liga Europeia. E tem treinadores, né, na Europa que eles começam trabalhando pelas categorias de base. Eu cito o exemplo do Maurício Pochettino aí, né? O argentino. Ele terminou de jogar num clube da Espanha, que eu não me recordo o nome, um clube pequeno da Espanha. Foi dada a oportunidade para ele no futebol feminino. Durante um tempo ele treinou a equipe feminina desse clube. Depois treinou a segunda equipe, normalmente é esse o caminho, né? Treinou a segunda equipe até ter uma oportunidade na equipe principal. E aí agora também é um dos principais nomes europeus aí, mas foi em busca também de capacitação, que eu volto a dizer, eu acho que deveria ser a tendência também dos nossos treinadores. Eu queria dar os parabéns para o Vinícius, e agora eu vou pegar a palavra para fazer alguns parênteses, que eu fiquei ouvindo o segundo bloco. Em primeiro lugar, parabéns por fazer essa autocrítica à categoria, que recentemente o Vanderlei Luxemburgo esteve num programa de rede nacional e se ofendeu, exatamente com essas colocações, quando se afirmou
que mais treinadores argentinos estão no mercado europeu do que brasileiros, dessa questão dos cursos de capacitação. E o Luxemburgo deu uma aula de arrogância, dizendo que ainda é um dos melhores treinadores do mundo e que ele contestou, inclusive, os últimos resultados dele, que o último de grande sucesso foi em frente ao Santos em 2004. Quando a gente fala dessa questão da capacitação e mentalidade, a gente poderia pegar vários exemplos, mas um deles, Zinedine Zidane. Com todo respeito ao Rogério Ceni, o Zidane foi muito mais jogador. Era o exemplo que eu ia dar, né? A representatividade que tem o Zidane. Treinou as categorias de base do Real Madrid, passou um bom período de adaptação, fez a capacitação e hoje está à frente do time principal. No São Paulo circula a informação que o Rogério Ceni treinará o São Paulo em 2017. Não sei se vai fechar, mas olha a diferença de mentalidade. Um treinador, um jogador com a staff do Zidane, por todo o currículo que ele tem, campeão do mundo, protagonista numa Copa do Mundo, passou por essa preparação. E aqui no Brasil não se tem essa mentalidade. Então, e essa colocação que tu fazes não é de maneira alguma menosprezar o Rogério Ceni, muito pelo Não. contrário, apenas uma questão de experiência. Mas é uma né? questão bem simples. Assim, a gente pode pegar um exemplo, Giareta, assim, hoje aqui a gente está como uma espécie de comentarista no programa. É que nem nós saímos daqui e virarmos treinador. Exato, ou a gente desempenhar uma função no jornalismo, então, que a gente nunca desempenhou. Nós vamos ter que passar por uma preparação, a gente vai ter que ver como que funciona, fazer um curso, alguma situação para começar a desempenhar. A gente não vai simplesmente amanhã, virei editor de texto de um programa de ciência ou de política, 2 editorias que eu nunca trabalhei diretamente. Tu não vira de profissão da noite para o dia, entende? Então, no caso do futebol, e justamente quando a gente fala um futebol profissional, um futebol de qualidade, precisa de preparação, precisa de aprofundamento. E só uma colocação a respeito disso, né, que tudo isso que eu falei eu tenho como objetivo o desenvolvimento do jogo, né? A melhoria dos conceitos, a melhoria das ideias de jogo, né? Eu acho que já passou do tempo de nós jogarmos um futebol com ideias, como a gente cansa de ver à tarde, né, a Liga dos Campeões, e à noite a gente vê jogos do Campeonato Brasileiro, a gente consegue ver o desnível, né, que tem muitas vezes a característica do jogar. Eu tenho como maior preocupação isso, o desenvolvimento do jogo. Se nós não tivermos essa preocupação, não tivermos isso como objetivo, beleza, nós podemos seguir como estamos. Mas eu acho que já passou do momento, né, de nós repensarmos o futebol que a gente vem jogando, né? Deixar um pouquinho a arrogância de lado, deixar um pouquinho o fato de pensarmos que por sermos pentacampeões que não precisamos aprender com mais ninguém. Muito pelo contrário. Os resultados, aí até mesmo na Libertadores, têm mostrado o contrário disso, né? E nós temos que buscar a capacitação, né? Nós temos que buscar a qualificação, porque eu só vejo esse caminho para influenciar no jogar que nós esperamos, na qualidade do jogo que o torcedor espera, a mídia espera, né? Os próprios treinadores esperam. Concordo Legal, 100%. bacana. Olha só, Emily Lima, 36 anos, já foi jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, é a primeira mulher, Quintana, professor Gilson, Vinícius, a comandar a Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Eu acho que ela foi jogadora da seleção portuguesa, se eu não me engano. Ela se naturalizou e, se eu não me engano, ela jogou pela seleção portuguesa. Olha aí, eu tenho aqui no currículo dela. Eu assisti uma reportagem essa semana sobre a trajetória dela. E ela é paulista naturalizada portuguesa. Naturalizada portuguesa. E aí ela tem aqui no currículo dela a seleção brasileira. A seleção brasileira aparece aqui, talvez posteriormente ela possa ter sido No futebol naturalizada. feminino é possível, diferente do masculino, jogar por mais de uma seleção? Eu não tenho conhecimento, não tenho esse dado aí para te passar. Porque ela era técnica do São José, em São Paulo. A gente está vendo imagens dela aí, ó. Eu queria, Vinícius, perguntar para você que conhece tão bem esses bastidores aí de seleção brasileira feminina. 2008 é uma lembrança muito legal para você, 2012 também, né? E você conhece o trabalho da Emily. Até hoje sempre homens comandaram a seleção brasileira feminina. Tem mudança de pensamento daqui a pouco? Muda? Como é que é? Qual é a tua avaliação? Eu tô com uma expectativa positiva em relação ao trabalho da Emily, né? E também por pessoas ali que estão próximas a ela também, que podem ajudar no trabalho, né? Eu acho que esse fato de colocar a Emily na posição de treinadora da seleção feminina, ele se confunde bastante com o momento da mulher na sociedade, né? Cada vez buscando mais espaço, cada vez se especializando mais, porque até onde eu sei também a Emily foi buscar a especialização, fez o curso
da CBF, me parece que... É o curso Licença B, que chamam. Exatamente. E vai passar um período agora com o Tite, né? Uma oportunidade também bastante interessante para ela. Se não me engano, ela fez esses comentários todos, né? E é uma profissional que se capacitou, é o que nós estávamos falando antes aqui. Ela buscou a capacitação, né? Passou por clubes menores, né? Passou por categoria de base, treinou a equipe sub-17 da seleção brasileira também durante um período, não lembro se é a sub-17 ou a sub-15, mas também passou pela categoria de base. As duas. Exatamente. Então é uma profissional aí que tem todos os requisitos, né? Agora a gente vai estar observando e mais atento ao trabalho que ela vai desenvolver, mas eu particularmente estou com uma expectativa bastante positiva do trabalho que ela vai desenvolver. Sim, o Vadão era o técnico anterior, né? Oswaldo Alvarez. Está no mercado. Está no mercado, é. A Emily, só para completar, ela perdeu recentemente a final da Copa do Brasil para o Corinthians. Audax Corinthians, na verdade. Eu até pedi ali pro Jefferson Andrade, que está lá nos bastidores, se ele tiver tempo do programa, só para esclarecer, porque a reportagem que eu assisti até ela interrompeu a carreira com uma lesão. Exatamente. Com uma lesão quando ela defendia a seleção portuguesa, mas daqui a pouco... Volante da seleção de Portugal. Daqui a pouco é possível jogar pelas duas seleções. De 2007 a 2009. Em relação ao trabalho dela, o atual momento do futebol feminino, se a gente fala que no futebol masculino está precisando um pouquinho de capacitação, um pouquinho de qualidade, no futebol feminino, então, ainda falta uma estrutura. Como avaliar o trabalho dela e qual é a situação hoje do futebol feminino no Brasil? Tu que já trabalhaste na seleção, porque faltam opções de clubes, de jogadoras, até para monitorar o trabalho delas. Né? Eu vejo, assim, acompanhando agora um pouco mais de longe, né, porque acabei voltando para o futebol masculino, eu vejo que o cenário como um todo não se modificou muito. Né? Se nós falarmos de 2008 ou 2012, que foi a minha última experiência, né? E agora eu tive a oportunidade de conviver também quando treinei o Audax, né? Do time feminino do Audax, e ainda as meninas muito sedentas por essa mudança, né? Que a mudança não acontece, que todo mundo fala. Agora tem essa mudança em função da Conmebol, né? De estipular que os clubes só vão poder disputar a Libertadores se tiverem uma equipe de futebol feminino. Pode ser uma mudança importante, mas me parece que vai acontecer só a partir de 2018, né? Ou 2019, se não me engano. Então ainda vai aí uns 2 anos, os clubes ainda masculinos puxando um pouco o freio de mão até se tornar obrigatório. Eu valorizo muito o futebol feminino, talvez os maiores aprendizados, né? Aqui mesmo já falei isso inúmeras vezes, os maiores aprendizados que tive dentro da minha carreira como treinadores me foram proporcionados através do futebol feminino. Através do futebol feminino eu fui medalhista olímpico, né? Nós tivemos a medalha de prata em 2008, é um aprendizado imenso. 2012, se participar de uma Olimpíada já é um feito histórico, imagina participar de 2, né? E numa delas fazendo uma final olímpica e sendo medalha de prata. Posteriormente a esse trabalho, a experiência de 2 anos nos Estados Unidos, né? Onde pude mudar minha cabeça em termos de pensar o jogo de futebol, é um aprendizado imenso. Então eu sempre digo, os maiores aprendizados que eu tive talvez me foram proporcionados através do futebol feminino, que é uma modalidade aí que deve ser olhado com os outros olhos, né? Também já passou do tempo de valorizar essa modalidade, não só quando se tem Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo. Normalmente o ciclo olímpico, para as pessoas que não sabem, do futebol feminino dura 6 meses. Você começa a trabalhar em janeiro para jogar os Jogos Olímpicos em agosto. Agora tem a ideia de uma seleção permanente que já deu uma amenizada. Eu torço para que isso seja mantido, porque o trabalho da Emily vai ser totalmente dependente disso também, né? E além disso, além da seleção permanente, é que a liga possa ser uma liga forte também, né? Que possa se ter daqui a pouco um intercâmbio com atletas aqui da sul-americanas, né? Ou daqui a pouco atletas americanas vindo para cá, enfim. Eu acho que tudo isso deveria estar constando no pensamento do futebol feminino, tendo como objetivo a melhoria do jogo. Legal, muito bacana. Vamos fazer um intervalo agora, senhores? Pode ser? Tu que manda. Na sequência, a gente volta para falar de seleção brasileira masculina. Tem 2 rodadas aí das eliminatórias e a gente vai aproveitar a presença do Vinícius Munhoz aqui também para avaliar o trabalho do técnico Tite até agora e as projeções que dá para a gente se fazer na classificação das eliminatórias para a Copa de 2018. 1 minuto e nós já voltamos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum.
Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência, é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Central do Esporte está de volta aqui pela TV Unifra, canal 15 da NET. Muito obrigado para você que nos acompanha também pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Está comigo aqui o José Quintana Júnior, no Central do Esporte de hoje, com a volta, o retorno do professor Gilson Piper com a gente aqui, fazendo um paz e amor ali, um salve, né, professor? Camisa 10, nossa Exato. Camisa 10. E o nosso grande convidado de hoje é o Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria para a temporada 2017, mas que já passou por comissões técnicas de Grêmio, do próprio Inter de Santa Maria, nos Estados Unidos, e teve Cara, aí, é viajar, né? e teve ainda a chance de disputar 2 Olimpíadas aí, né, com a seleção brasileira feminina de futebol. Apenas para esclarecer uma dúvida que ficou do bloco anterior, a Emily Lima, nova técnica da seleção feminina, né, do Brasil, ela atuou pelas seleções de base do Brasil e pela seleção principal de Portugal, muito provavelmente após ter se naturalizado portuguesa, mas encerrou a carreira cedo, aos 29 anos, por lesões no joelho, mas agora vai comandar a seleção brasileira aí. Vinícius, quero aproveitar a tua presença aqui para a gente falar também de eliminatórias da Copa, professor Gilson Piber, José Quintana Júnior, Brasil e Argentina na quinta-feira. Olha, vai jogaço, sair né? lasca. Independente do resultado, que ele é sempre imprevisível para o clássico, entra aquilo que o Vinícius falou no bloco anterior. O treinador faz a diferença, né? A campanha que vinha com o Dunga, onde a gente imaginava que o Brasil ficaria fora da Copa do Mundo, a gente até brincou algum momento, tomara que fique para mudar o futebol, para ver se acorda e desperta, mas veio o Tite e hoje não tem como torcer contra um trabalho que ele está fazendo com maestria. Hoje o Brasil lidera até o momento, antes do jogo contra a Argentina, e a Argentina no atual momento estaria fora da Copa do Mundo. 6º lugar, né? Vamos dar uma olhadinha, antes do Vinícius dar a opinião dele, na rodada que nós temos aí, ó. Me ajuda aí, Quintana. Colômbia e Chile, Uruguai e Equador. Eu te ajudo porque minha cabeça está na frente, você não vai lá, enxergar, vai lá, né? vai Paraguai e Peru, Venezuela e Bolívia e o clássico Brasil e Argentina, né? É. Nesses confrontos a gente tem Uruguai e Equador, que é um confronto um confronto direto, digamos assim, e o Brasil e Argentina, o grande clássico da rodada. Perfeito. E aí temos a 12ª rodada, essa vai acontecer com jogos na terça-feira e só o jogo do Brasil é na quarta. Exatamente, a Argentina vai pegar em casa a Colômbia, Chile e Uruguai, grande clássico, né? Temos Bolívia e Paraguai, Equador e Venezuela. Venezuela que vem mal nessas eliminatórias, depois de ter feito uma eliminatória passada, foi a surpresa da última eliminatória. E Peru e Brasil, onde o Brasil É na pode... madrugada, né? De terça para quarta. Meia-noite 15. Fora de né? casa, onde o Brasil pode brigar por 3 pontos e se manter bem na Eu tabela. acho que não só vai brigar, porque tem toda aquela questão envolvendo, acho que a Copa América, né? Que o Peru eliminou o Brasil, Eliminou com gol de mão e tudo mais. Agora eu chamo para atenção a Argentina, que tem o Brasil na rodada da próxima quinta e depois pega a Colômbia. A Colômbia, Que vai fora ver- em casa, né? Em Buenos Aires. Não, pode colocar ali, Márcio, agora na questão da classificação, a próxima tela. Teve mudança na classificação porque a Bolívia perdeu pontos. Né? Exatamente, foi aí que a Argentina caiu, né? E a Colômbia vai vender caro justamente pela situação da tabela. O Brasil lidera com 21 pontos, o Uruguai em segundo com 20. Aliás, o Uruguai vem se mantendo nos últimos anos, né? Desde a Copa de 2010, ficando em quarto lugar, venceu uma Copa América e agora, Leo. Brasil, Uruguai em segundo, o Uruguai com uma certa folga para os demais e a Colômbia em quarto lugar, classificação direta, vai vender caro com certeza. Professor a partida pra Gilson, Argentina. Chile aí na quinta posição, hein? Com 16 pontos, decepciona? De certa forma, não, porque teve mudança, né? Saiu o Jorge Sampaoli, entrou o Pizzi, né? O salto alto pegou também, depois de ganhar 2 Copas América, né? É verdade. E o Chile está nessa posição aí porque recuperou pontos, né, contra a Colômbia. E a Colômbia colocou um jogador de forma irregular, né? Acabou perdendo pontos para o Chile e para o Peru. Legal. Próxima a gente tem tela, a- Márcio, pra a gente gente ver. tem a segunda parte da classificação, a Argentina em 6º lugar, é muito estranho ver a Argentina nessa posição, 16 pontos. E o Paraguai também. Paraguai que é também, tradicional, né? exatamente, com 15, né? Aí o Peru com 11, a Bolívia com 4, mas com pontos perdidos aí, né? E a Venezuela com apenas 2 pontinhos. A Venezuela é um pouquinho surpreendente, não em função do histórico no futebol, mas pelos trabalhos que vinham sendo Teve uma realizados queda, recentemente, parece que teve uma queda novamente, voltou a ser a lanterna, o saco de Sim. pancada, né? E aí, Vinícius, o que você me diz aí em relação à seleção brasileira no comando técnico Tite, que depois que assumiu é uma outra seleção brasileira, né? Qual é o segredo do Tite? O trabalho, o estudo, o gestor de pessoas. Trabalho Eu acho que é tudo, né? psicológico. É Eu acho tudo? que ele reúne tudo isso. Nós não podemos esquecer também, né, Gilson, que e isso o próprio Tite sempre faz questão
de fazer alusão, eu sou grato aos diretores lá do Veranópolis que me deram a primeira oportunidade, ou ao Guarani de Garibaldi que me deram a primeira oportunidade. Então, observe o caminho que ele percorreu até chegar à seleção brasileira, né, o mérito que ele teve. Eu acho que esse know-how todo que ele adquiriu ao longo desses anos o capacita a fazer o trabalho que ele vem fazendo hoje, né? Nós saímos de uma geração que era dita ruim, né, a geração de jogadores ruim, para a partir de 5, 6 jogos aí com o Tite mudar totalmente em termos de resultado a seleção brasileira, ou o pensamento que se tinha em relação a essa geração, né, que era ruim ou que era fraca. Tivemos no último enfrentamento da seleção brasileira com a Bolívia, se não me engano, né, foi o último jogo, não estou lembrado agora. Eu também não tenho certeza. Mas o Neymar não estava presente e Exato. sempre se colocava, né, em xeque essa situação. Poxa, a seleção é uma com o Neymar, é outra sem. Eu não me recordo do placar, mas foi uma sonora goleada, não foi? Exatamente. Foi, né? 4-0 só no primeiro tempo, mas acho que no jogo contra a Bolívia, acho que o Neymar Foi estava o em Equador. campo. Acho que foi... Equador. Foi o Equador, né? Fora Era de o jogo casa, mais né? difícil sem o Neymar e o Brasil foi Exatamente, vitorioso. e o Brasil foi competitivo, né? E até experimentou mais uma vez um placar elástico. Então isso dá um know-how muito grande para o Tite. Sem dúvida é o principal treinador hoje nosso, vem confirmando através do resultado, mas principalmente pelo desempenho que a seleção vem demonstrando, né? Eu acho que além do resultado, que chancela muito o trabalho do Tite, tem também o desempenho. E aí falando um pouco de ferramentas, né, que eu citei aqui, que o treinador tem que usar muitas ferramentas para influenciar o comportamento dos atletas, o Tite usa um que eu acho muito interessante, que dentro do possível também é de se pensar para se aplicar nas equipes, que é o uso do WhatsApp para mandar imagens, né, dos jogos da própria seleção anteriores e também do adversário que vai enfrentar. Então isso é uma ferramenta de influenciar comportamento. O jogador já vem com o nível de concentração ou com a capacitação dele em dia, né, em cima do adversário que vai enfrentar. Então o Tite domina muito bem, juntamente com a comissão técnica, né? Normalmente a gente centraliza no treinador, mas não é o treinador que trabalha sozinho, existe uma comissão técnica muito capacitada por trás do Tite. Eu experimentei durante uma semana acompanhar o trabalho do Tite lá no Corinthians, quando estava no Audax, e pude perceber a integração e o nível de cumplicidade que esses profissionais têm entre eles, né? Então não é por acaso que a seleção vem nessa crescente, e eu acho que contra a Argentina o Brasil entra como favorito, pelo trabalho que o Tite vem fazendo aí nesse início com a seleção. Imagina quantos anos o Kleber Xavier está com eles, né? O Kleber, que lá da Alegrete, que já era auxiliar dele na época do Caxias, foi auxiliar no Grêmio de 2000 para cá, e olha quantos anos são. 16 Ele fez questão de trazer o Silvinho, né, que estava no futebol italiano, lá na Inter de ex-lateral Milão. do Corinthians, Ex-lateral né? do Corinthians. Fez questão de trazê-lo novamente para se integrar à comissão técnica dele, que foi no Corinthians um dos auxiliares durante um bom tempo. Bancou o Edu Gaspar também. O filho Edu dele Gaspar, também, o Edu Gaspar como dirigente, e o filho dele Que também se capacitou muito, estudou nos Estados Unidos, né? Tem uma capacitação também toda, foi auxiliar no Caxias aqui durante um tempo, o Matheus, né? O filho do Tite. Então eu vejo uma comissão muito integrada ali e o trabalho muito bem feito nesse início. Uma coisa interessante que o Vinícius falou sobre o Tite, a gente tem alguns treinadores do futebol brasileiro que são aqueles treinadores tampão, que é só para situação de emergência, o time vai ficar rebaixado, ele vai para o time A, time B para tentar escapar, e às vezes consegue cair. O Argel, se bobear, vai cair por 3 times esse ano. Aliás, por 3 é impossível, mas por 2, o Figueirense, ou o Vitória ou o Inter, né? Ele teve participação direta. E também nós temos aqueles treinadores que rodam entre clubes, às vezes não é nem por situação emergencial, mas acabam não parando, não dando esse tempo para se capacitar, para dar uma respirada. E o Tite fez justamente isso. Ele era o treinador para ser chamado para a seleção brasileira após o fracasso da Copa de 2014. A CBF chamou o Dunga. O que fez o Tite? Vou dar um tempo. Ficou se reciclando, foi fazer cursos na Europa, foi se preparar, e quando voltou para o Corinthians e ganhou mais um título brasileiro. Ele tem um diferencial nesse sentido, ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia que ele queria a seleção e se preparou para isso. Legal, bacana. Olha, a gente está na reta final do Central do Esporte, hein? Tá chegando ao finalzinho do programa, quero desde já agradecer você que nos acompanhou. José Quintana Júnior, muito obrigado pela participação. Obrigado. Professor Gilson Piber, muito obrigado pela sua Passou companhia. rápido, né? Muito Papo rápido. bom de quem conhece, enfim, é legal, né? É legal, muito O bacana. que o senhor acha do futebol do Douglas, Vinícius? O Douglas do Grêmio Isso. é um jogador de qualidade. É diferenciado, toque de bola? É diferenciado. É o nosso, jogador de qualidade. nosso capitão aqui, o nosso 10 aqui. Eu acho que o Gilson é um pouco melhor. A diferença é atual, o salário, só o salário, né? E na atual o Gilson situação um pouco mais, né? O Gilson é o nosso Douglas ali, que toca a A bola. diferença é o É salário. o nosso Também. capitão, É aí, o nosso nosso capitão. E na atual situação vivida pelo Internacional, qual o jogador que você colocaria como destaque? O Internacional de Porto Alegre. Isso.
Estão passando por um momento de dificuldade, né, o Internacional. O assim, eu acho Vitinho, que talvez por marcar gols, que é a função, digamos, principal do atacante. Enfim. ele ficou fora do último jogo, pode ser um desses jogadores, né? O Internacional oscilou muito dentro da competição, né? Essa é a percepção que eu Mas que eu fica tenho. difícil até para um treinador, olha, tarimbado aí, daqui a pouco destacar um jogador. Fica complicado. Eu acho que o ápice, né, dessa ansiedade pelo qual o Internacional vem passando é o comportamento do Alex, né, no último jogo ali, né? A gente vê extremamente desequilibrado naquele momento, talvez no intuito de querer ajudar ou de buscar uma solução onde está passando por dificuldade, né? E sempre que esse ambiente se cria, fica muito difícil de se ter o que é fundamental no futebol, que é o resultado, né? Então eu vejo o Inter oscilando muito e a questão emocional nessa reta final pesando bastante. Talvez Legal. o Danilo Fernandes seria o destaque, apesar das derrotas, é o jogador Também é um jogador de qualidade. O Seiras com certeza não, que nem no time reserva ele entra. Em 30 segundos, Roger implantou uma filosofia no Grêmio, começou muito bem, caiu. Renato Gaúcho, né? Bom vivan, né? O malandro, o cara que morou no Rio, colocou o Grêmio numa final. Como explicar isso? Mas eu vejo muito do trabalho do Roger ainda, né? Especialmente... Ele soube manter o que estava bom e melhorar o que estava complicado? Acredito que sim. O Renato ele tem se notorizado aí por ser um cara muito inteligente, né? Ele consegue ter um ambiente muito bom de trabalho, né? Um cara muito inteligente nas decisões que toma. E eu acho que essa decisão de manter aquilo que vinha sendo bem feito pelo Grêmio, né? Que é aquele jogo de aproximação, o toque qualificado, né? Eu acho que ele conseguiu manter isso. E conseguiu ali em cima de um ambiente de desconfiança que vinha se desenhando ali, que culminou com a queda do Roger, que esse ambiente se modificasse, né? O resgate do Douglas, que nós citamos aqui também, que é um jogador que hoje se tornou mais uma vez importante, embora eu perceba que o coletivo do Grêmio ali tem feito a diferença. Sobressai. Né? O Renato soube aproveitar, como eu falei muito bem, aquilo que o Roger deixou. Agora o Renato, óbvio, tem mérito, né? Porque soube entender o ambiente que estava chegando e conseguiu ter o resultado aí que é o fundamental e colocou o Grêmio na final de uma competição aí depois de muito tempo. Legal. Vinícius, muito obrigado pela presença mais uma vez no Central do Esporte aqui. Êxito no trabalho lá do Inter de Santa Maria na temporada 2017. Central do Esporte volta na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá.